Olá, tudo bem com você? Você sabia que o símbolo que conhecemos hoje para indicar a raiz também é chamado de radical? Ele foi introduzido em 1525 pelo matemático alemão Christoph Rudolph. Meu nome é Gessiel Sorgens e hoje nós vamos falar sobre radicais. Chamamos de radical a raiz enésima de A, sendo A um número real e N um número natural maior ou igual a 2. Se você quer saber o que é a raiz enésima, tem um conteúdo aqui no canal já falando sobre esse conteúdo. Vamos falar um pouco sobre as propriedades dos radicais? As propriedades dos radicais servem para simplificar o seu cálculo. Então, vamos para a primeira propriedade. Primeira propriedade. Então, observe esse exemplo. Se você perceber bem, a raiz cúbica de 125 é igual a 5, porque 5 elevado ao cubo é igual a 125. Então, podemos escrever o seguinte, que a raiz cúbica de 125 é igual a raiz cúbica de 5 elevado ao cubo, que vai dar 5, os dois. Então, se você perceber bem, a gente simplifica, tem como simplificar. Se o índice e o expoente forem iguais, você pode simplesmente cancelar os dois e só pegar o número que já tá para nós extrair a raiz. A gente simplifica. Se você quer outro exemplo, tem outro aqui aparecendo na tela com a raiz quadrada de 121. Então, é como se a gente simplificasse. E vamos para a segunda propriedade. Podemos representar essa segunda propriedade com esses exemplos. Então, se você perceber bem, 2 ele pode ser igual a raiz décima de 2 elevado à décima potência, como ele também pode ser representado por a raiz quíntupla de 2 elevado à quinta potência. Então, se você perceber, tem como simplificar também essa raiz décima. Veja que o radical, a raiz quíntupla de 2 elevado à quinta potência, pode ser obtida a partir de a raiz décima de 2 elevado à décima potência. Para isso, basta dividir o índice e o expoente do radicando por um mesmo número, um divisor comum. Então, dá para se obter, observando desse outro modo, que a raiz décima de 2 elevado à décima potência é igual a raiz décima dividido por 2 igual a 2 elevado à décima potência dividido por 2. A gente simplificou tudo dividindo por 2, os dois 10, tanto do expoente como do índice, que deu a raiz quíntupla de 2 elevado à quinta potência. A terceira propriedade. Observando esse exemplo, nós podemos perceber o seguinte, ele separou. Então, no primeiro está a raiz cúbica de 27 vezes 8, que deu a raiz cúbica de 216, que deu 6. Então, se observar o segundo módulo de cálculo, ele simplificou separando as duas raízes, que ficou o seguinte, a raiz cúbica de 27 vezes a raiz cúbica de 8. Aí a gente resolve as duas raízes, que dá 3 vezes 2, que acaba dando 6 do mesmo modo. Então, ele separa. Só separa as duas que simplificou o cálculo. Então, a raiz cúbica do produto de 27 por 8 é igual ao produto das raízes cúbicas de 27 e de 8. A quarta propriedade. Se observar esse exemplo, nós podemos perceber o seguinte, que ele também separou. Só que, como é uma fração, ele não separou multiplicando, ele ainda separou na forma de uma fração, que ficou o seguinte, a raiz cúbica de 27 sobre 8 é a mesma coisa de a raiz cúbica de 27 elevado sobre a raiz cúbica de 8. Que ia dar o cálculo de a raiz cúbica de 3 elevado ao cubo sobre a raiz cúbica de 2 elevado ao cubo, que iria dar 3 sobre 2, usando aquele modo de simplificação.
Então, nós podemos dizer que a raiz cúbica do quociente de 27 por 8 é igual ao quociente das raízes cúbicas de 27 e de 8. Uma observação é que essas propriedades elas só são válidas quando A ele for maior ou igual a zero, ou seja, o número ele precisa ser igual ou maior do que zero para que essas propriedades funcionem. E quando ele for menor do que zero, as propriedades só serão válidas se o índice do radical for ímpar, como mostra esse exemplozinho aqui. Então, quando é que nós vamos utilizar as propriedades? Na extração de fatores do radicando. Aí você olha aqui, a raiz cúbica de 1728. Você bate o início e pensa, nossa, que número grande, vai dar um trabalho resolver isso. Não, é fácil. Vamos fatorar. Aí vamos fatorando. E essa aqui é a fatoração que está aparecendo aqui. Ele vai ficar desse modo. Então, a gente pode dizer que a raiz cúbica de 1728 é igual a raiz cúbica de 2 elevado à sexta potência vezes 3 elevado à terceira potência, que vai dar a raiz cúbica de 2 elevado à sexta potência vezes a raiz cúbica de 3 elevado à terceira potência, que vai dar a raiz cúbica de 2 elevado à segunda potência elevado à terceira potência. Que, se você perceber bem, quando ele está assim, desse modo, e o 2 está raiz cúbica, ele está querendo saber 2 elevado ao cubo, dentro do parênteses, e a elevado à terceira potência. Os dois expoentes, eles podem ser multiplicados quando estão dessa forma. Então, iria dar no mesmo de 2 elevado à sexta potência. Então, se a gente for fazer esses cálculos que está aparecendo aqui, no final de tudo vai dar 2 elevado à segunda potência vezes 3, que vai dar 12. Porque vai ser 2 vezes 2, que vai dar 4, vezes 3, que vai dar 12. Então, aqui foi possível extrair uma raiz exata. Então, nós podemos dizer que foi uma raiz exata porque deu um número inteiro. Já se ele fosse um número irracional, não seria exata, como pode ser mostrado nesse exemplo. Foi o mesmo módulo de cálculo, só que no final, como não tinha como extrair a raiz de 5, para poder fazer a multiplicação com 7, ficou desse modo, 7 vezes a raiz de 5. Nesse caso, a gente trabalharia com aproximação e também tem um vídeo aqui no canal já falando sobre esse conteúdo de aproximação. Então, a gente também pode introduzir fatores externos, que é, assim como foi possível extrair algum ou todos os fatores de uma raiz, podemos introduzir fatores externos no radicando, que é como está aparecendo nesse exemplo. Então, essa foi a aula de hoje. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Se inscreva no canal para ajudar no nosso trabalho aqui no YouTube. Deixe seu like para sabermos que você está gostando do conteúdo que está sendo criado. Deixe seu comentário, dando sugestão de como podemos melhorar e compartilhe para que o trabalho que está sendo criado aqui alcance mais pessoas. E até a próxima!